Eliezer me procurou inicialmente relatando que ele tinha um desconforto estético, um incômodo com o nariz, mas principalmente uma obstrução, não respirava bem. E a gente começou a conversar sobre a rinoplastia estética e funcional. Eu vim até você para uma questão estética, para a gente arrumar o que estava torto, porque meu nariz era todo torto, era muito grande também, ele não era desproporcional. E eu acho que o mais legal de tudo é que teve o cuidado com a saúde. Então, observando o rosto dele, eu notei que ele é um paciente prognata, ou seja, ele tem um queixo mais avançado, a mandíbula mais avançada, e isso traz uma desproporção estética. Então eu perguntei para ele se ele tinha vontade de fazer mais alguma cirurgia, por que essa preocupação já de imediato? O paciente que opta por fazer a cirurgia ortognática, a rinoplastia deve ser feita depois de 1 ano da cirurgia. Então, se fosse da vontade dele fazer a ortognática, o ideal é que fizesse primeiro a ortognática e depois a rinoplastia. No começo eu tinha muita certeza que eu queria fazer com você. Outros rinos me procuraram na época, só que eu não sentia segurança. Eu acho que justamente por conta disso. Eu senti muito que as pessoas estavam querendo muito a visibilidade de fazer, porque essa questão estética, principalmente comigo, lá fora, dá um boom muito grande, mas você nunca se preocupou comigo, mas e a sua saúde? Tá, vamos lá, e a sua saúde? Tanto que, por exemplo, quando a gente começou a fazer, existia a possibilidade de a gente não fazer. A gente ia fazer daqui a 2, 3 anos, porque a gente ia fazer primeiro, se eu optasse por fazer a ortognática, e você desde o começo falou assim, não, Eli, olha só, se te incomoda mesmo a ortognática, vamos fazer a ortognática, daqui 2, 3 anos a gente faz a rina, Então você nunca foi, não, sabe, você sempre me ajudou e me guiou na tomada de decisões. Eu acho que isso ajudou bastante. O Eli já é meu amigo, então foi numa conversa nossa, a gente analisando essa possibilidade, ele já tinha vontade de fazer a rinoplastia há muito tempo. Então dessa conversa inicial, eu já trouxe essa atenção para ele, voltada para a cirurgia ortognática, e a partir daí a nossa primeira consulta foi com o Dr. Christian, para poder avaliar a questão da mordida dele, do fato dele ser prognata, para ele definir o que ele iria optar. Nessa primeira consulta com o bucomaxilo, ele avaliou a proporção da face e explicou para ele a mesma coisa que eu já havia falado, porém ele trouxe uma informação nova, muito importante. Então, o que nós planejamos foram 2 possibilidades. Uma, fazendo a cirurgia ortognática, modificando toda essa questão do esqueleto ósseo, e todo o pós-operatório que tem que ser explicado muito bem para o paciente. E se fosse feito isso, ele não poderia fazer a rinoplastia por pelo menos 1 ano, que é o tempo ideal para que aí sim a doutora Polina pudesse reconstruir o nariz de maneira correta. Que como ele tem a mordida cruzada, a gente precisaria alinhar a arcada dentária dele. E essa preparação, ela precisa de 1 ano. Então a etapa seria 1 ano de preparação para corrigir a arcada dentária, para poder fazer então a cirurgia ortognática. E depois mais 1 ano para a gente esperar a consolidação dessa cirurgia para poder então fazer a rinoplastia. E a partir dessa opção, o bucomaxilo avaliou com as simulações, mostrando numa segunda consulta como ele ficaria com a cirurgia ortognática, como seria o pós-operatório, explicando a questão do edema, que é uma cirurgia que gera um edema importante no primeiro mês. Então é um momento que ele está com trabalho, que ele trabalha muito com o visual, então se ele iria optar por isso ou não. E como uma segunda alternativa, ele trouxe a opção de fazer um alinhamento da arcada dentária dele, e em paralelo já fazer a rinoplastia, porque dessa maneira ele não iria fazer a cirurgia ortognática, não teria fratura da maxila e eu poderia dar continuidade com a ideia da gente fazer a rinoplastia, que era o sonho dele. Foi onde a gente entrou na terceira consulta, que foi a consulta comigo, para a gente avaliar a parte da rinoplastia estética e funcional. Então, olhando o exame da tomografia de seios da face dele, é impressionante o desvio que ele tem, como não tinha passagem de ar, corneto grande. Então, é o tipo de paciente que a gente observa que vai trazer uma melhoria na qualidade muito importante, na qualidade de vida, porque não tem passagem de ar. Eu não imaginava que o nariz era tão... O meu septo era tão desviado assim, tão fechado, praticamente não respirava pela aquele tomografia, né? Quando eu vi, eu levei um susto, realmente eu fiquei assustado.
Porque eu sabia que dava errado. Então, o meu nariz, eu vivi a vida do nariz entupido, mas eu não sabia que era tanto assim. Ele ficou surpreso, né? Ele até assim tem essa questão da risada de porquinho dele. Então ele me perguntou: será que é por isso a minha risada? Eu falei: bom, pode ser que seja. A gente não consegue afirmar que a sua risada é só por esse fator. E a gente vai descobrir no pós-operatório como é que vai ser a sua evolução. Então foi uma surpresa como realmente o dele era grande e tinha essa passagem de ar tão estreita. Eu chamei a doutora Maiara para operar comigo nesse caso, porque já é uma médica com quem eu opero com frequência, então eu me sinto confiante, eu me sinto tranquila em operar com ela, e acho que quando a gente pensa em equipe, você tem que levar, tem que ir adiante com alguém que você já esteja habituado e sinta confiança. Então eu escolhi a doutora Maiara para poder estar comigo no dia. E durante a semana da cirurgia, ela veio em consulta, a gente agendou a consulta para que o Eli pudesse conhecer e tirar as últimas dúvidas. Então, naquele momento, nós chegamos às conclusões da programação cirúrgica final. Então, a gente alinhou, repetiu as coisas que eu já vinha falando, mas também definimos novas etapas importantes da cirurgia, como, por exemplo, subir o dorso. A gente foi chegando em acordo de qual a melhor programação cirúrgica para ele. Então foi uma etapa também muito importante para o sucesso da cirurgia. Eu acho que hoje em dia tá todo mundo falando tanto sobre estética, que deixa a saúde, acho que, de lado. Eu acho que essa preocupação com a minha qualidade de vida, qualidade de sono principalmente, foi tão... Eu não tinha me atentado para isso, então acho que fez toda a diferença. Não só no processo inteiro, que você foi muito atenciosa comigo no processo inteiro, acompanhou certinho, deixou super seguro, antes mesmo, porque nunca tinha feito uma cirurgia. Por fim, então, cirurgia agendada, chegou a semana do grande dia esperado, né? Para o nosso paciente, a gente sabe que quem deseja fazer a rinoplastia e opta por essa cirurgia, não é um desejo que surgiu de agora, é um nariz que incomoda a vida inteira, então o paciente chega cheio de expectativa, cheio de ansiedade, com essa esperança de melhoria na qualidade de vida e também nessa autoestima resgatada, melhorada. Então, tudo pronto? Vamos para a cirurgia, é o grande dia.